Tudo bem, galera? Meu nome é Juliano Alessandro dos Santos e eu vou estar apresentando para vocês um trabalho, um projeto que eu desenvolvi por conta própria de análise de dados. Só que antes de eu estar apresentando o projeto, mostrando passo a passo do que eu fiz, eu acho interessante para quem está assistindo, seja um recrutador, seja um estudante, seja um gestor, ou seja, qualquer pessoa que esteja vendo, conhecer a pessoa Juliano, qual é a sua trajetória, quem que ele é. Eu acho bem interessante ter essa dinâmica de conhecer quem que é o apresentador. Então vamos lá. Para quem já me conhece, meu nome é Juliano Alessandro dos Santos. Eu estou cursando na FATEC DSM, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, certo? Eu estou no último semestre da faculdade e eu tenho alguns hobbies aqui que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de fazer caminhadas, ouvindo minhas músicas de anime, né, ouvindo música de lo-fi também, eu gosto de ouvir muito. Eu sou um cara que gosta muito de esporte, eu pratico luta, eu gosto de academia, e eu gosto também muito de assistir animes. Tô assistindo Solo Leveling, pra quem tá acompanhando, esse anime tá muito bom, hein? Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, com ar livre, gosto muito de estar junto com a minha família também. Sou uma pessoa muito que prioriza muito a família acima de tudo, e também uma pessoa que acredita muito e tem muita fé que as coisas podem sim sempre dar certo. Eu gostaria de estar apresentando para vocês um pouco da minha jornada profissional, como que eu cheguei até aqui onde que eu estou hoje. Bem, eu terminei o ensino médio em 2020. Eu estava fazendo física, depois eu fui para a faculdade e fui fazer física, só que não estava muito assim dentro do que eu queria. Então eu acabei voltando de Itapira, lá de São Carlos eu voltei. Eu cheguei aqui em Itapira novamente, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou: Juliano, por que você não faz um curso aqui no Senac, eu vi desenvolvedor web, é de 3 meses, é rapidão pra você ver, o que você acha, né? Então eu fui fazer o curso com meu amigo, né? Era no período da tarde, da 1 até as 5. Nossa, aquele sol quente, eu ia de bicicleta, então não era muito legal. Não era legal, conheci bastante gente lá. Mas lá eu tive os primeiros contatos, né? Eu tive contato com banco de dados, com SQL, com HTML, com CSS3, com JavaScript, e foi em 2021. E daí, quando eu finalizei o curso, um amigo meu comentou comigo assim: ô, vai abrir um curso lá na FATEC chamado Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Por que você não faz lá? É a sua cara, sabe? E eu acabei adentrando no curso, né? Eu vim para essa área de desenvolvimento. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito lógica, eu sou uma pessoa muito que gosta de resolver problemas, eu gosto muito de utilizar meu raciocínio para resolver problemas. Então, ter uma área onde eu consigo aplicar a minha lógica e ver minha lógica ganhando solução foi uma coisa perfeita para mim. Então, em 2022, quando eu entrei na faculdade, bem lá no finalzinho, lá no segundo semestre da minha faculdade, eu iniciei um projeto na área de análise de dados. E esse projeto meu era um artigo que eu fiz explorando padrões do comércio exterior da região de Itapira, um projeto de engenharia de dados, onde o meu orientador, o Matheus Guilherme Fuini, me ajudou para eu desenvolver todo um esquema, né? Então nesse projeto ele foi bem interessante, por quê? Porque eu utilizei o Python e eu utilizei a biblioteca Request para fazer a requisição do site do governo para eu pegar os arquivos CSVs do ano de exportação de 2000 a 2022. Daí depois disso, o que eu fiz? Eu peguei esses arquivos que eu tinha feito a requisição no site, daí com esses arquivos em mãos, eu coloquei eles numa ferramenta de ETL que o meu professor apresentou para mim. Ele falou: olha, tenta aprender essa ferramenta aí, que essa ferramenta é uma ferramenta de mercado de trabalho, e se você aprender ela e desenvolver habilidades com elas, você vai ter um leque de possibilidade, que é o Pentaho, que eu utilizei para fazer alguns processos de limpezas com o dado, né? Remover duplicata, juntar tabelas e etc. Daí depois disso, eu encaminhei esses dados pré-tratados para o SQL. Por quê? Porque eu fiz uma normalização lá. Porque para eu jogar os dados no Power BI, eles precisam estar num modelo esquema estrela. Então, para fazer isso, lá no SQL, eu determinei quem que era a chave primária, quem era a chave estrangeira, né? Criei todo esse modelo multidimensional, que visa a performance de você tendo resposta de dados muito rápido. Então eu fiz isso.
E depois eu aprendi por conta um pouco de Power BI, aprendi a fazer os dashes lá, aprendi a fazer segmentação de dados, mas ainda não cheguei a ter contato com linguagem DAX. Daí eu finalizei esse projeto e eu postei ele, gerei um link. Eu tenho até um vídeo específico que eu fiz explicando tudo passo a passo, como eu cheguei nesse meu processo, né? E daí no ano seguinte eu fiz um outro artigo com o meu orientador, que é o Desvendando o ENAD, uma análise abrangente dos dados e resultados dos cursos superiores. Esse projeto também foi muito interessante, porque eu voltei a utilizar Python. Só que dessa vez eu fiz uma raspagem no site do ENAD de dados. Só que daí eu utilizei uma biblioteca chamada Zip, porque os arquivos vinham todos descompactados, então eu tinha que abrir esses arquivos e interagir com eles. Então eu utilizei uma biblioteca para abrir esses arquivos, zip file, né? E também utilizei uma biblioteca própria da AWS, que é uma biblioteca específica para você encaminhar os dados para um bucket, né? Para um S3. Eu utilizei elas. Além disso, foi me apresentado nesse processo para fazer preparação dos dados o Crawler, né? Que é uma ferramenta que ela serve para fazer um mapeamento das colunas e dos tipos delas. E depois disso eu utilizei o GRU. O GRU é muito interessante, por quê? Porque ele é basicamente um pentarro, porque ele vai fazer esse processo de limpeza de dados, remover duplicata, juntar tabela, remover dados ausentes. Então ele é como se fosse um pentarro, né? Daí logo em seguida, eu não coloquei, eu acabei esquecendo de colocar, mas eu utilizei o banco de dados Redshift da AWS, para eu estar encaminhando esses dados lá para o Power BI, para fazer uma conexão da AWS com o Power BI, para eu estar trazendo esses dados lá. Foi muito interessante, eu fiz esse processo. E uma coisa também que aconteceu durante esse processo que eu estava mexendo com o Power BI e com esse banco de dados específico do GRU, é que acontece, quando você usa o AWS, tem que ter muito cuidado, porque a AWS ela consome muitos dos recursos muito rapidamente. E tinha vez que eu acabava esquecendo de desligar lá o server da conta do aluno e acaba que eu perdia tudo que tinha que fazer, não tinha que recomeçar. Eu acho que eu fiz isso umas 4 vezes, tendo que recomeçar todo o projeto. Então, o que eu fiz? Eu criei um servidor vinculado com o SQL Server para eu me conectar com o GRU e depois eu encaminhei os dados para o Power BI, para não precisar ficar tão dependente assim do banco da AWS. E esse foi a segunda e última iniciação que eu fiz. E logo em seguida, eu precisava cumprir a grade curricular das matérias da FATEC, que era o estágio, né, que é obrigatório para eu me formar. Então, eu entrei numa empresa chamada Minor, né, e essa empresa eu fiz estágio durante 4 meses. Eu fui lá, ficava da 1 até as 5, eu ia lá nessa empresa, e eu trabalhei lá de graça, eu queria muito aprender também. Além de finalizar o estágio, eu queria muito aprender. Então lá eu fiz muito atendimento ao cliente, treinamento do sistema, isso tudo em 2023. Eu tinha acabado a minha segunda iniciação e já tinha começado a fazer esse projeto, esse estágio de 4 meses. Eu fazia algumas consultas nos bancos de dados para verificar se os dados estavam certos. Eu estudava Java também, porque eu queria aprender um pouco da programação de Java, que eles tinham um RP lá próprio lá, que é feito em Java, certo? Eu vim no meu segundo emprego de programador, meu segundo emprego na área, que eu começo a trabalhar como programador júnior numa empresa chamada Flua System. Eu estive lá durante 8 meses, eu trabalhava como PJ, era um modelo híbrido, e as tecnologias que eu trabalhava eram o SQL, eu fazia consultas de banco de dados, e lá eu cheguei até a fazer um projeto interessante para eles, que era o seguinte: eu fazia um sistema de automatização de backups, que eu tinha que mexer com arquivos.bat, né, nessa época, e esses arquivos.bat, ele era um executável, e ele criava uma rotina de automação no banco de dados da empresa e depois encaminhava esses dados para o OneDrive, para a pessoa ver para ver no celular, no caso, que o banco de dados ele tinha feito backup. Era muito interessante. Eu mexia bastante com a API do OMI lá, que eles utilizavam, e eu aprendi uma ferramenta lá, que é o Maker 5, é uma ferramenta no-code para programação, para você desenvolver, para você acabar desenvolvendo softwares a partir dela. E essa foi basicamente a minha
Então, a minha trajetória nesses 8 meses. Depois eu consegui realmente, efetivamente, uma atuação na área de dados, que foi o técnico de BI. Eu trabalhei numa empresa chamada CTC durante um período de 9 meses. Meu contrato ele finalizou recentemente. Só que lá eu aprendi bastante coisa. Eu fazia modelagem de dados. No Power BI, eu fazia atendimento ao cliente, eu prestava manutenção nos dashboards que existiam na empresa, criava dashboards próprios, e além disso eu aprendi muito DAX lá. Eu fui entrar em contato com DAX nessa empresa, que é a CTC. E eu mexia muito com DAX, eu fazia limpeza de dados com Excel, às vezes com Power BI, também utilizava o Python para fazer algumas procuras de inconsistências nos dados. Além disso, também utilizava SQL para buscar essas inconsistências, buscar uma normalização. Eu também era responsável por criar algumas views no banco de dados, fazer indexação no banco de dados, para aumentar a performance de uma determinada regra de negócio que algum cliente solicitou. Eu entrava muito em atendimento com o cliente para tentar entender a dúvida dele a respeito de um dashboard. E basicamente essa era a minha rotina nesses períodos de 9 meses que eu estive trabalhando. E bem, pessoal, essa é a minha jornada profissional até agora. Então, no momento eu estou desempregado e buscando novamente tá entrando nesse mundo de dados. Então, galera, depois de eu ter me apresentado, falado sobre minha história, minha jornada, a gente vai começar a destrinchar um pouco o projeto que eu desenvolvi. O projeto é Comparação do Crescimento Populacional, por Juliano Alessandro dos Santos. Eu aqui, né? Galera, é o seguinte, o objetivo do meu projeto vai ser o quê? Vai ser trazer uma comparação do crescimento de alguns países, que são 6 países, e ver o crescimento populacional de cada um dos países, fazer uma comparação. Por que tal país cresce mais que o outro? Ou melhor, por que Portugal, por exemplo, que é um dos países, tem uma queda abrupta num ponto e no outro tem um crescimento a mais? Então, o meu projeto aqui, ele vai estar trazendo esses dados organizados. Por quê? Porque qual é o problema a ser resolvido? É conseguir determinar uma comparação populacional entre países para entender seu comportamento demográfico. Então, o problema a ser resolvido é tentar entender esse comportamento demográfico, é pegar os dados que estão desorganizados, limpar, tratar e deixar esses dados de uma maneira que consiga interpretar um possível resultado. Essa é a magia. Sabe esses dados? Eu tenho bastantes dados que estão desorganizados, eu preciso pegar esses dados, organizar, limpar e preciso conseguir fazer a comparação desses 6 países que eu tenho do seu crescimento populacional. Então a solução vai ser a criação de um dashboard que demonstre de forma clara a diferença do crescimento populacional entre os países. Então assim, galera, essa é a API que a gente vai estar consumindo. Essa API, ela tem ano, ela tem a taxa populacional, tem o país e ela tem mais de 341 páginas. Então a gente pode acessar aqui através do URL, por exemplo, página 33. Eu acesso os valores da página 33. Então a gente vai pegar 341 páginas e vamos converter ela em dados específicos para que a gente possa analisar. Se a gente for aqui no meu Jupyter Notebook, eu tenho aqui o problema. O principal problema é conseguir reunir os dados da população entre 2000 até 2025, fazendo dessa forma a comparação entre os países especificados: Brasil, Colômbia, Portugal, Uruguai, Costa Rica e Chile. Do nível populacional de cada um, realizando uma comparação entre os diversos níveis de crescimento durante o período citado, fazendo com que dessa forma possa tirar insights para compreender os fatores que permeiam a diferença do crescimento entre determinados continentes. Beleza. E para a gente realizar esse projeto, a gente vai consumir essa API. Aqui, quando a gente clica naquele link, a gente vai na documentação da nossa API. E o resultado final, que é o esperado aqui, é isso daqui, que é o nosso dashboard da análise da distribuição populacional.
Aqui, por exemplo, eu tenho quais são os países mais populosos ao longo do tempo, a distribuição populacional. Então, desses 5 países, quanto por cento representa cada país? Beleza, o Brasil representa 70,15%. Por que ele tem esse maior crescimento? Quais fatores que levam a isso? Por que ele tem um crescimento maior em relação aos outros? Além disso, a gente tem outro gráfico que a gente vai ver o crescimento populacional por país. Então, esse é o crescimento populacional de Portugal de 2000 até 2020. Se a gente clica em Brasil, a gente tem um outro comportamento. Se a gente clica em Colômbia, a gente vai ter um outro comportamento. Então, quais fatores permeiam para esse comportamento acontecer? É isso que a área de negócio, por exemplo, de PIB, de densidade demográfica, está respondendo. O que eu estou fazendo, a minha função aqui, é o seguinte, é pegar esses dados que estão desorganizados, que estão difíceis de interpretar e transformar esses dados em um insight para a área de densidade demográfica, de gestão, que seja, olhar esses dados e falar, beleza, se aqui não tem um crescimento tão bom, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, a área de negócio específico de distribuição da população vai analisar os fatores que levaram ao crescimento ou à queda de determinados países. Então, aqui já entra um pouco da área de negócios. Então, o meu papel é deixar esses dados organizados, estruturados, para que a pessoa de uma área de negócio específico pegue esse meu dashboard e consiga tirar insights a partir deles, certo? E voltando aqui no nosso Jupyter Notebook, eu tenho as tecnologias que eu vou estar utilizando. Eu utilizei o Python. O Python aqui eu vou me aprofundar um pouco mais depois nas bibliotecas que eu utilizei. Eu utilizei o SQL Server, o Power BI, o Figma e o Microsoft Fabric para encaminhar os dashboards para nuvens. Então, depois eu vou estar abordando etapa por etapa do que eu fiz. Vamos só voltar aqui rapidão para a nossa apresentação. Então vocês sabem qual que é o problema, que eu preciso trazer uma comparação dos diversos crescimentos populacional desses 6 países e a minha solução vai ser um dashboard, certo? Beleza? E, por fim, eu vou apresentar um resumo detalhado e minucioso de cada uma dessas etapas aqui. Consumir os dados da API, como que eu fiz, quais foram as dificuldades que eu enfrentei. Na etapa 2, conexão do Python com o banco de dados, como que eu fiz, conexão do SQL Server com o Power BI, desenvolvimento do relatório. Quais foram os desafios que eu enfrentei em cada uma das etapas. Então, a partir de agora, a gente vai estar passando por cada uma dessas etapas e eu vou estar mostrando o que eu fiz, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, como que eu cheguei nessa resolução, por que eu fiz aquilo. Então eu vou estar apresentando um passo a passo até a gente chegar na solução, que é a criação do dashboard. Então, lembrando que esse projeto ele é orientado a problema. Eu criei um problema, esse problema ele não existia, eu criei ele, e a partir da criação desse problema eu vou estar desenvolvendo soluções. Então, vamos começar com a etapa 1 de consumir os dados da API. Consumindo os dados da minha API. Vou mostrar passo a passo o que eu fiz, como que eu cheguei na resolução. Então, vamos começar a diversão. Agora é a diversão, né? Então, só recapitulando esse meu Jupyter Notebook e mostrando qual que é o intuito do meu projeto, o problema dele, que a gente já comentou, a realização do projeto, que a gente está consumindo dado desse link dessa API, as tecnologias usadas. Agora eu vou estar comentando exclusivamente aqui do Python. Então, para a realização do consumo da minha API, eu utilizei as bibliotecas Pandas para transformar a minha requisição JSON em um formato tabular para eu poder encaminhar para o banco de dados. Além disso, o request para fazer a chamada à minha API, o PyDBC para fazer a conexão com o SQL Server e o XML2Dict para converter XML em JSON, certo? Então essas bibliotecas aqui eu fiz a instalação, porque essas bibliotecas aqui elas não são nativas nem do Anaconda, então eu tive que fazer a instalação. Antes disso, antes da gente começar aqui, eu estou agrupando em funções,
certo? Eu criei uma função para consumir os dados da API, eu criei uma função para fazer a conexão e depois eu criei uma outra funçãozinha aqui para a gente estar encaminhando os dados no banco e fazendo algumas limpezas. É muito melhor você fazer assim, porque primeiro você deixa o seu código totalmente organizado. Então é só você criar uma variável em cima dessa função que você consegue chamar as propriedades que você colocou nessa função nessa outra variável. Vou explicar um pouco melhor isso abaixo, mas você separar por funções fica muito mais organizado. Já é uma coisa de um profissional da área de dados. Então o que a gente vai fazer? Para eu criar essa função dados demográficos, eu utilizei a biblioteca pandas, né, que eu já falei que é para transformar em formato tabular, request para fazer requisição API e XMLDoc para converter XML em JSON. Então a API que a gente vai estar utilizando vai ser essa daqui. Essa minha API aqui, o parâmetro que ela recebe é page. E a gente vê que ela tem um total aqui, ela vai ter 340 páginas. Então a gente vai ter que estar trazendo, a gente vai ter que estar consumindo para nossa API 340 páginas. Então o parâmetro que muda vai ser sempre esse daqui. Então page 2, page 5, page 76, por exemplo. Então vai mudando, eu tenho que pegar as 339 páginas. Para fazer isso, como que eu fiz? Eu criei uma lista comprehension, que é uma lista que tem 339 elementos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um for y em páginas da API, que corresponde da primeira página até a 339. Então, eu chamei o método da classe request get para eu chamar essa API. Só que eu fiz uma interpolação de variável com string. Então essa minha string, a única parte que muda dela é o page. Então o que eu pensei? Eu vou fazer um for y em páginas da minha API e eu vou percorrer as 339 páginas aqui. Então ele vai mudando da página 1 até a página 339. Ele vai lupando da página 1 até a 339 e vai trazer o conteúdo das 339 páginas. Então o que eu fiz depois vai ser que eu peguei essa minha resposta, meu response, eu peguei somente o conteúdo e converti, né, no caso para JSON ou formato de dicionário, no caso do Python, para ficar mais fácil para eu depois conseguir estar convertendo com data frame. Antes de eu dar prosseguimento aqui, vamos entender qual que é o comportamento dessa minha API. Eu vou criar um arquivo aqui à parte. A gente vai fazer de novo import requests exr. E daí eu vou chamar r.get. Eu vou chamar aquela URL. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a página 5 mesmo. Daí eu vou dar um print response. Era content. Aqui, ó. Olha só a resposta que vem. A resposta que ele vem é no formato XML. É muito difícil estar trabalhando com XML. Por quê? Porque assim, eu acho difícil, sinceramente. Eu prefiro estar trabalhando no formato de JSON, que é muito mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu coloquei R é igual a... Sabe esse meu response? Eu primeiro tenho que chamar a biblioteca, né? Eu tenho que chamar a biblioteca que faz essa conversão, que é essa daqui. Import XML, beleza. O que eu vou fazer? O que você vai fazer, Julião? Essa biblioteca XML, ele tem um método chamado de parse. E esse parse ele vai converter o meu conteúdo da minha chamada da minha API para um formato JSON. Então vai converter para JSON/dicionário do Python. Ah, mas por que você faz isso? Porque simplesmente você está mexendo com um dicionário ou JSON é muito mais fácil. Só que esse cara, ele tem esse dicionário aqui, ele tem muitas nuances. Por quê? Se eu venho aqui dar um type,
o que ele é? Ele é um dicionário, beleza. Só que quando você vai adentrando dicionário por dicionário, você vai vendo que ele de um dicionário, ele vira uma lista. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui, ó, beleza, eu entro desse dicionário aqui. Daí, desse dicionário do WebData, eu vou entrar em outro WebData, um dicionário. Mas a partir do momento que eu entro no WebData, eu estou em listas agora. Agora eu estou em listas. Eu vou especificar melhor. Ah, mas por que você está entrando dicionário dentro do dicionário? Porque é o seguinte, na minha análise, o que eu preciso vai ser de país, código, eu vou precisar do país, código, ano e população, certo? Só que esses caras, eles estão aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aqui, ó, Web Country, Web Values, total da população, eles estão dentro aqui. Só que para eu entrar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que web.data. Daí, dentro desse dicionário, eu vou entrar em outro dicionário. E daí, adivinha, agora eu não estou mais em um dicionário, agora eu estou em uma lista. Ah lá, esse Web Indicator aqui, ele nada mais é, se eu tirar isso daqui tudo, nada mais é do que uma lista. É uma lista de dicionários. Aqui, ó, a cada Web Indicator eu tenho um elemento da minha lista. Então, se eu for percorrer, por exemplo, do elemento 0 até o elemento 3, olha lá, ó. Então aqui, ó, Web Indicator. Olha só, Web Indicator, Web Country, beleza. Web Data, Web Value, Winit. Outro indicator, aqui, a partir desse momento, a cada Web Indicator é uma posição de um elemento da minha lista. E quando você entra nessa posição, você tem um dicionário, beleza. Então, eu tenho isso daqui. E se eu for colocar um type nele, já que a gente vai voltar naquele... Se eu for colocar um type aqui... Ah lá, ele mudou, é um list, agora ele é um list. Então, dicionário e retorna para a lista. Olha só. Ah, mas e se você quiser acessar os elementos do seu... Os elementos que estão dentro de cada index, né? De cada posição. Porque lembra, essa lista ela é composta por N dicionários. Cada posição corresponde a um Web Indicator, corresponde a um dicionário. Então, se eu vim aqui e dar R Web Country, esse daqui eu não... Deixa eu ver como é que faz isso daqui. É que eu fiz um slice. É por causa disso. Se eu vim aqui e tá colocando a posição dele 0, e daí tá colocando... Ah, mas por que deu errado? Porque é um slice de um dicionário, deu erro. Mas aqui, ó, daí traz o conteúdo dele. Se eu quiser acessar o texto aqui, eu venho e coloco text. Ou seja, o que a gente entende aqui? A gente entende que cada posição da minha lista é um dicionário, é um Web Indicator. Eu tive que fazer tudo isso para entrar. Mas se você ver na minha resolução, o que eu fiz? Eu fiz, se o WebData existir em resposta, que a resposta vai ser um JSON, eu faço que o WebData, se o WebData existir dentro desse WebData, ele entra nisso daqui. E daí você lembra que esse resposta aqui, ele é o quê? Ele está no formato de uma lista. Então, quando você entra em cada posição da minha lista, cada posição é um dicionário. Então, processando cada item da resposta. Para X em resposta. Então, como eu já estou dentro, o que ele faz? Eu só vou acessando, os carinhas que eu preciso, que no caso é país, código, ano, população, que são, né, as chaves que eu vou precisar. Porque esses valores que eu preciso,
eles estão dentro, eu vou sempre repetir isso, eles estão dentro de uma lista, e daí quando você acessa essa lista, você consegue estar acessando os dicionários que estão dentro delas. E é isso que eu fiz uma compreensão de dicionário para acessar o conteúdo de cada chave. E daí depois eu adicionei esse resultado em uma lista final, e depois eu transformei essa minha lista em um data frame. Então, se eu vim aqui, eu vou limpar essa minha resposta aqui. Se eu vim aqui igual a df.dados, e daí é que entra a criatividade. Por quê? Por que você fez df igual a dados demográficos, Juliano? Eu fiz isso por quê? Porque se eu fizer o df igual a dados demográficos, significa que ele está armazenando a minha função dados demográficos. E o retorno dela é um data frame. Ou seja, ele vai adquirir todas as propriedades de um data frame. Todos os métodos estão associados. Então, se eu vir aqui um read 3, ele vai retornar as 3 primeiras linhas desse meu data frame. Eu não coloquei tudo porque são 339 páginas, né? Então vai demorar um tempo para ele processar tudo. Mesmo sendo 3 páginas, ele já dá uma demora, né? Então provavelmente eu vou ter que cortar o vídeo. Então, galerinha, como vocês podem ver aqui, a gente tem df igual a dados demográficos. Por que eu fiz isso? Eu fiz com que essa variável recebesse a minha função, por quê? Porque a partir do momento que ela recebe essa função aqui, ela obtém, olha só, os métodos e atributos da pandas, né? Por quê? Porque o meu resultado final é df. E se eu quisesse ficar chamando várias vezes para fazer essas coisas, porque aqui, a partir desse momento eu posso selecionar vários métodos e atributos da minha classe pandas, né? Então eu posso ficar chamado read, eu posso especificar as colunas, fazer if condicional aqui dentro. Eu posso estar fazendo tudo isso dentro do meu DF, porque o meu DF ele deriva dos meus dados demográficos, certo? Então, em vez de eu ter que chamar tudo isso daqui, daí depois lá no final, depois de df, colocar df read, só que depois eu tenho uma outra necessidade, eu quero selecionar população que é maior que 7.500, por exemplo, 7 milhões, sei lá. Daí eu teria que jogar esse código de novo em outra célula e só mudar o finalzinho dele. Então, em vez de fazer isso, a gente cria uma função. Essa função ela vai agrupar todo um conjunto de lógica e eu posso chamar somente uma linha de código, que é no caso os dados demográficos. E a partir do momento que eu chamo essa linha, eu consigo fazer várias coisas em cima delas, várias propriedades do pandas, porque ela, no final dela, o return dela é um df, que é uma propriedade de um data frame. Então foi por isso que eu optei por estar criando funções, porque eu vou estar reutilizando esse mesmo código várias vezes para processos diferentes, como é o caso do escolher 3 linhas. Eu posso vir aqui também, eu não sei se vai demorar para processar, mas eu posso vir aqui e estar escolhendo somente as colunas ano e país. Não sei se vai demorar. Provavelmente vai demorar. Porque deve ser todo esse processo, mas eu estou reutilizando o código. O vídeo. Mas olha só, ele pegou a coluna ano e país. E a gente tem 6.384 linhas, né? Que é o total das 339 páginas que a gente tem. Olha que interessante. E está no formato tabular. Agora, o próximo passo é a gente conseguir conectar o banco de conexão do banco de dados do SQL Server. Então, para isso, eu crio uma função chamada conexão, eu chamo a biblioteca PauDB-CSPass e faço a conexão. Informo qual que é meu driver, qual que é o meu servidor, qual que é a base de dados que eu vou me comunicar, que no caso é dados demográficos, e fazer uma autenticação do Windows. Eu chamo o método connect e faço a conexão. Beleza? E aqui a gente já tem a conexão com o nosso banco de dados. O próximo passo é a gente estar preparando os nossos dados. Então, para a gente estar preparando os nossos dados, eu chamo novamente dados demográficos. Olha, estou reutilizando. Por exemplo, aqui eu só fiz para pegar ano e país. Aqui eu vou fazer um processo de limpeza.
Então, aqui o meu país, eu vou querer somente Brasil, Portugal, Costa Rica, Paraguai, Chile e Colômbia. Vai dar uma reduzida muito grande no número de dados, certo? Certo? Depois eu vou traduzir alguns valores de país que estão em inglês para Paraguai, Brasil para Brasil. Vou fazer a minha conexão, conectar igual conexão, vou chamar a minha função conexão. E vou, dentro de conectar, eu posso chamar o método cursor. E esse método cursor, ele vai ser responsável por estar fazendo esse comando SQL aqui, certo? Então eu vou fazer para index, linha, para cada linha, né? Para cada linha em df iterator, ou seja, eu vou iterar sobre cada linha. E lembra que esse df é esse df meu final aqui, ó. É o df que já selecionou os países, que já fez a tradução para o português. Então eu vou interagir sobre cada uma dessas linhas e daí eu vou chamar a função execute e vou fazer um insert into na minha tabela de países que tem lá no meu SQL Server, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu vou fazer a inserção dos dados em cada uma das colunas, país, código do país, ano e população. E vou percorrer cada uma das linhas do meu DF, vou estar inserindo país em país, código do país em código do país, ano em ano, população em ano. Eu vou estar confirmando essa minha alteração, vou printar dados com sucesso e vou fechar minha conexão. E a partir disso eu vou estar inserindo os meus dados, os 144 registros, lá no meu banco de dados. Então agora a gente vai lá no nosso banco para a gente ver o processo, tá bom? O banco, eu vou mostrar que aqueles meus dados que eles foram inseridos da minha API, eles chegaram até o banco. Eu, para isso, eu fiz a criação de uma tabela chamada de países, defini os seus tipos e além disso, tive que fazer algumas alterações na tipagem de países. Só que se a gente vir aqui e der um select from países, olha lá os dados. Olha só que belezinha os dados da minha API. 144 linhas, mas é pouco, não é mesmo, Juliano? Sim, porque eu fiz a seleção dos 6 países, tinha lá, sei lá, 266 países, eu fiz a seleção somente de 144. Uma coisa que eu queria mostrar também é o seguinte, execute sp help países. Uma coisa que eu queria comentar também é que população, anteriormente, ele era do tipo varchar. Por quê? A minha API, ele chama população, ele define como varchar. Só que daí, quando eu criei a minha tabela, eu criei a minha tabela sendo população tipo int. Daí deu conflito tipo int e varchar para fazer inserção de dados. Então eu tive que mudar, fazer um alter table, alter column, né? Eu tive que especificamente vir aqui fazer um alter table países, no caso países, alter column, alterando a coluna país para o tipo varchar 255, por exemplo. Eu tive que fazer essa mudança. Eu vou só até que mudar aqui. País não existe na verdade. É com acento, né? Eu coloquei país com acento. Depois eu volto para inteiro, porque senão vai dar caca, né? Vai dar caca lá mais pra frente. Mas, enfim. Eu tive que fazer essa mudança, porque o que acontece, galera? Quando eu chamei a minha API, não atualizou ainda, mas quando eu chamei a minha API, o tipo dela, da população, era um tipo... no caso nem é país, né, Juliano? No caso é população, né? Mudei até errado o bagulho aqui. É populacão. No caso, população, ele estava vindo como um tipo... Ele estava vindo como um tipo varchar. Então a minha API, ele define a população como um tipo varchar. Só que quando eu criei a tabela, eu não me adentrei nesse detalhe. E daí estava tendo um conflito. Minha tabela, quando eu estava inserindo, ela esperava um tipo inteiro. Só que minha API vinha tipo varchar. Então eu tive que fazer esse comando aqui
para transformar a minha população para varchar, para os dados chegarem, e depois que os dados chegarem, eu voltei para ele ser do tipo int. Por quê? Por que você tem que deixar no tipo int? Porque depois eu tenho que fazer conta, eu tenho que definir qual que é a média de população, qual que vai ser a soma da população, qual que é o crescimento da população. E eu não consigo fazer operações com strings, né? Eu preciso converter para inteiro. Então eu tive que fazer esse processo. Beleza, galerinha? E mais uma coisa aqui, se eu fizer um select distinct país from países, você vai ver que tem somente aqueles 6 países que eu solicitei lá na minha requisição. Você lembra que eu fiz a limpeza para selecionar os 6 países? Então, aí, ó, distinct eu estou mostrando somente esses 6 países. E, galerinha, agora aqui dá para brincar, né, com o meu SQL, da select from países, onde eu posso até chamar de IP, dar um aliás aqui para ele, o rp.código do país igual a pt. Então, assim, eu posso estar brincando aqui com esses meus códigos que eu limpei, porque agora está no formato tabular. E olha que legal, né? Você viu que era tudo aquele XML enorme, grande, desorganizado, e eu consegui estar convertendo para esse formato tabular. Então, essa é a parte da conexão do Python com o SQL Server. Então, você vem aqui em obter dados, vai em SQL Server. Você vai informar o servidor, que no meu caso é localhost. Você vai dar um OK. E aqui no localhost, olha só quem está lá. Dados demográficos. E eu escolho a tabela, que no caso seria a tabela de países, que é o que eu preciso. Olha lá todos os meus dados bonitão. Então eu já consegui trazer todos os meus dados para o Power BI. Então, pera, tá carregando, 144 linhas. Pô. Olha lá, os dados estão aqui. E uma coisa também que é válido citar também é que eu posso publicar no meu Microsoft Fabric para os meus países ser a minha fonte de dados. Então, o que eu posso fazer? Tipo, se tiver uma atualização lá no meu SQL Server de adicionar novos países e tal, eu posso vir aqui atualizar, ele faz a atualização simultaneamente. Então, assim, é uma coisa muito boa, porque daí esse conjunto de dados ele vai sempre atualizar. Eu poderia criar um jobzinho, poderia, mas enfim, eu posso vir aqui clicar em atualizar. Se eu fizer qualquer alteração no SQL Server, é só vir aqui, clicar atualizar e já era. Eu vou fazer um exemplo para vocês, vou publicar ele. Deseja salvar? Sim. Então eu vou publicar no meu workspace e publicando conjuntos de dados 19/3 de 19/3, né? Pronto. Depois eu vou mostrar lá na nuvem lá como que ele tá. E galera, você lembra que esse conjunto de dados eu enviei lá para a nuvem? Então vamos ver, eu enviei ele lá para a Microsoft Fabric. Então se eu vim aqui para minha área de trabalho, eu vou ver que, calma, vou carregar um pouquinho, beleza? Eu vou ver que o meu conjunto de dados ele está aqui. Ah, mas por que você fez isso, Juliano? Porque em vez de eu ter uma conexão direta aqui, eu faço uma conexão direta com o conjunto de dados e depois eu atualizo o conjunto de dados. Calma que isso vai fazer sentido. Olha só, eu venho aqui em transformar dados, configuração da fonte de dados, localhost, alterar fonte. Não, no caso é modelo semântico, perdão. No caso aqui a gente vem obter dados,
conjunto de dados do Power BI. E daí a gente escolhe análise conjunto de dados, blá, 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 que é esse daqui que está no meu workspace. E o legal é porque eu trabalhei com isso, né? Que a gente fazia... Eu só tenho que fazer a desconexão dessa fonte de dados aqui. Então a gente vem em configurações da fonte. A gente vem aqui, a gente vai limpar, exportar PBX. Como que... Deixa eu ver. Transformar dados. Não, transformar dados não tem nada a ver. Não. Um pouco de problemas técnicos aqui para vocês. Vamos agora... Eu só tenho que remover essa minha fonte de dados. Vamos remover aqui na mão, que é só uma mesmo, que eu vou mostrar para vocês. Então eu venho em excluir do modelo. Pelo menos no meu serviço a gente fazia isso, a gente tinha um conjunto de dados na nuvem e a gente conectava esse conjunto de dados diretamente em um dashboard. Então como que a gente fazia? A gente ia obter dados, conjunto de dados do Power BI e escolher uma fonte de dados, que no caso seria a fonte conjunto de dados 19. Daí eu ia fazer a conexão. Ah, por que eu fazia isso? Provavelmente porque havia atualização diariamente do conjunto de dados, então eu fazia todo esse processo. Provavelmente por causa disso mesmo. E tá aqui o nosso dashboard que soluciona a questão do problema de você pegar todos aqueles conjuntos, todos aqueles dados XML, converter para JSON, vir em formato tabular. Esse é o nosso resultado final, que eu já tinha comentado. A gente tem os países mais populosos ao longo do tempo, a distribuição populacional. A gente pode também escolhendo um país para analisar, por exemplo, Portugal. Por que Portugal houve um crescimento abrupto populacional em 2010, só que lá para 2017 houve essa queda? Por que isso ocorreu? Então, eu crio esses gráficos, esses dashboards, tudo organizados, tudo que vão sendo atualizados diariamente, e depois eu falo para a pessoa que é de uma área específica de geografia, para poder tirar esses insights e análises. O que eu posso fazer também é estar publicando esse dashboard novamente. Por quê? Porque agora eu fiz a atualização que quem está alimentando esse dashboard é um conjunto de dados que está na nuvem. Então eu seleciono meu workspace, selecionar, e eu vou estar encaminhando esse meu conjunto atualizado. Vamos em entendi. Beleza? A gente vem aqui na nuvem, a gente vai dar um refresh. Vamos dar uma atualizada. Então a gente vem aqui em análise demográfica, hoje é dia 19, né? Beleza. Se a gente vir em editar, ver conteúdo relacionado, a gente vai ver que quem está alimentando esse modelo semântico é o conjunto de dados 19 do 3. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque caso a gente criar um jobzinho para fazer atualização constante, ele atualiza o conjunto de dados e depois ele vai lá e atualiza todos os dashboards. Porque imagina, eu tenho um conjunto de dados, esse conjunto de dados pode alimentar N dashboards. É por isso que a gente faz esse processo de ter um conjunto de dados, um único conjunto de dados ele vai ser atualizado constantemente, e esse único conjunto de dados ele vai alimentar N dashboards, porque se eu tivesse que fazer uma conexão para cada dashboard, eu teria que fazer o quê? Eu teria que estar atualizando todos os N conjuntos de dados, então é melhor eu ter um único conjunto de dados online, atualizar ele constantemente e alimentar N dashboards. Então esse 3, desenvolvimento do relatório, foi desenvolvido o relatório, certo? A gente desenvolveu o nosso relatório, ele já está até online no Microsoft Fabric. Para quem quiser acessar, está acessando. No caso, para ter permissões. Mexemos um pouco aqui no Microsoft Fabric, que cria esse desenvolvimento para conectar várias fontes de dados diferentes. Então foi um processo muito interessante. Então foi um processo muito interessante a gente chegar até aqui. E ao meu ver, eu agradeço muito pela atenção de todos. Ao meu ver, dá para fazer algumas coisas que dá para melhorar esse projeto. Por exemplo, criar uma view que, caso a atualização constante dos dados, ele atualiza aquele conjuntos. Então, é um projeto que demandou um esforço muito grande,
Eu fico muito feliz por ter conseguido, ter conseguido fazer ele. Então agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado mesmo, galera.